Glórias a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Abre a sua Bíblia no livro de Mateus. Glórias a Deus. Mateus, capítulo de número 3. Quem achou diz amém. Versículo 1. Quiser projetar aqui, pode ficar à vontade. Isso. Eu sou muito grato a Deus por estar aqui mais uma vez, glorificando e exaltando o nome dEle, cultuando a Ele, juntamente com você, a noiva. Você acredita no arrebatamento ainda? Amém? Vamos todos morar no céu, amém? Glórias a Deus. Agradeço ao pastor Benhu, ao pastor Tiago. Eu estava até falando com o irmão Lucas ali, aqui é pesado. Ó, Tiago, Lucas, Felipe, André, se procurar deve ter Pedro e João também. Hã? Se procurar, tem uns 12 aí. Amém, irmãos? Vamos ler só uma frase desse texto, localizada aqui no livro de Mateus, no capítulo de número 3. Meus agradecimentos ao pastor Benhu por ter nos convidado para estar aqui. Trago um abraço também, uma saudação de paz do nosso pastor Giovanni, lá do Vale de Quitionha, e de todos os irmãos lá do campo missionário. Amém? Amém? Amém. Só a primeira frase que diz assim: e naqueles dias. Você pode repetir? E naqueles dias. De novo. 1, 2, 3 e naqueles dias. Isso. Podem vos assentar, em nome de Jesus. Vamos descobrir que dias eram aqueles. Amém? Meus irmãos, nós estamos diante de um texto muito poderoso e também peculiar, diferente, porque me chama muito a atenção essa frase, e naqueles dias. Por quê? Porque se você observar a respeito da atitude do escritor em relação à biografia de quem ele vai estar escrevendo, os fatos que ele vai estar relatando e deixando marcado na história a respeito de alguém, é um pouco diferente iniciar um conto, iniciar uma história usando uma frase dessa. Se você observar, o capítulo de número 1 do mesmo livro de Mateus, ele vai trazer a história de Jesus Cristo, falando a respeito da sua biografia, falando a respeito da sua árvore genealógica. Então ele começa falando de Abraão, ele começa falando de Jessé, ele começa dizendo a respeito de qual tribo Jesus vem, que é de Judá, e da aliança abraâmica. Mas quando chega no capítulo de número 2, ele vai falar que Jesus já nasceu. E no capítulo de número 2, Jesus Cristo é exilado no Egito. E no capítulo de número 2, no versículo 23, você vai observar que ele estanca essa história a respeito de Jesus Cristo, para iniciar uma outra história do primo de Jesus Cristo.
Só que, como a minha filha diz, do nada, ele para de falar de Jesus e ele começa a falar a respeito de João Batista. Só que ele não começa a falar de João da mesma forma que ele iniciou no capítulo 1, falar a respeito de Jesus. Quando ele se vai relatar os fatos ocorridos ministerialmente na vida de João, ele inicia com essa frase que ora nós acabamos de ler. E ele começa de uma forma peculiar, como eu já disse, dizendo: e naqueles, por favor, e naqueles dias. Que dias eram aqueles? Eu, como leitor, quando começo a ler a respeito de uma pessoa, eu quero descobrir que dias eram aqueles que surgiu João Batista. E eu começo a estudar e eu começo a perceber que aqueles dias eram dias de dores, dias tristes, dias de rancor, dias de ira, dias de perca, dias de mágoa, dias de tristeza, dias difíceis. No capítulo de número 6, no versículo de número 13, se eu não me engano, do livro de Efésios, apóstolo Paulo vai descrever esses dias como dia mau. Era dias de caos. Por quê? Porque esses dias em que surgiu João Batista eram dias de guerra, porque Roma tinha tomado Israel. E Israel estava na mão de Roma, e Roma tinha invadido, tanto na sua área geográfica, tomando todos os cantinhos geográficos de Israel, quanto na sua área política e também religiosa. Israel estava sendo oprimido por Roma, porque naquele exato momento estava cumprindo-se uma profecia que aconteceu lá na Babilônia, com um rei chamado Nabucodonosor. E ele tinha visto uma estátua. Ele viu o quê? Ele viu o quê? E essa parte da profecia já estava na parte das pernas, que era a parte de ferro, que é Roma. E a parte de cima já tinha se cumprido, que é a de Alexandre o Grande, da Grécia. E o território de Israel e as suas adjacências, já existiam cidades com cultura gregas, como Decápolis, uma região composta por 10 cidades, com costumes gregos. E é por isso que você vai ler um endemoniado, que estava em uma dessas cidades, chamado Gadara, que lá, fora das margens de Israel, aonde foi invadido pelo Alexandre o Grande, eles criavam porcos. Esse ciclo já tinha vencido, e o ciclo de Roma agora estava imperando. E um reino que ganha uma guerra e oprime aquele ao quem ele tem conquistado, ele não chega para a tua casa, para a tua família, para o teu filho, para o teu marido, que goza saúde, e diz: me dá o seu esposo, ou me dá o seu filho, por favor, porque eu quero levar escravo. Por gentileza, eu preciso do seu filho, porque eu preciso que ele sirva a Roma. Não, eles arrancam o seu filho, eles arrancam o seu marido, eles tiram de você o seu bem maior, a sua preciosidade. Então por isso que aqueles dias eram dias de tristeza, de mágoa, de dor, de rancor, dias maus, dias ruins, dias péssimos, um caos instalado naquele lugar. Mas como se não bastasse só essa questão de ordem natural, nós também temos uma outra questão de ordem espiritual.
O sacerdócio estava corrompido, e o profético também. Então agora nós temos uma outra problemática. Por quê? Porque quando Nabucodonosor invade Israel, no capítulo de número 3 do livro de Jeremias, é a última vez em que a Arca da Aliança é citada. Dali para frente você nunca mais vai ouvir dizer a respeito da Arca da Aliança. E a Arca da Aliança traz uma representatividade da presença e da glória de... Fala forte. Da presença e da glória de... Só que os sacerdotes, eles precisavam passar para o povo, transmitir para o povo que a presença e a glória de Deus estava além do véu. Eu vou te fazer uma pergunta. Se por um acaso você descobrisse que a presença de Deus e a glória de Deus não era manifesta, que você estaria aqui hoje, sim ou não? Você não estaria aqui hoje, nem eu. Mas a presença e a glória de Deus está aqui. A presença e a glória de Deus está aqui. A presença e a glória de Deus está aqui. Só que naqueles dias de caos, difíceis, os sacerdotes precisavam passar para o povo que a arca estava lá, sendo que não estava. Não estava mais lá. Então inventava-se uma mentira para que o povo viesse até a congregação e se congregasse. Então nós temos um problema no cenário político e territorial, e é um cenário de guerra. E nós temos um outro problema também no quesito espiritual, porque a presença do Senhor não estava lá. E de Malaquias a Mateus nós temos 400 anos. Quantos anos? Quantos anos? E nós temos a presença do Espírito Santo sem nenhuma atuação em 400 anos. Quantos anos? Porque a arca... Glórias a Deus. Então são 400 anos sem a atuação do Espírito Santo. Só que no meio de um cenário de guerra, no meio de um cenário caótico, no meio de dias difíceis, a Bíblia vai dizer, olha o que está escrito no texto, que apareceu. Repare que os dias de guerra não impediu que Deus fizesse aparecer uma voz com uma poderosa mensagem que alcançasse o coração do povo. A palavra apareceu no grego koiné significa surgiu, que traz uma ideia de uma escuridão e de repente uma lâmpada se acende. Puf. No meio daquela escuridão, de uma geração corrompida, e de um cenário de guerra, aonde o profético estava corrompido, e aonde os sacerdotes estavam corrompidos, Deus fez aparecer simplesmente uma voz para trazer uma mensagem ao seu povo. Você sabe o que isso significa? Quando Deus quer
que você apareça, as circunstâncias que te rodeiam não pode impedir o agir de Deus. Nada e nem ninguém pode impedir a vontade de Deus de ser executada através da vida de uma pessoa, independentemente das circunstâncias que a rodeiam. Independentemente do que está acontecendo. Por quê? Porque o texto vai dizer: e apareceu João Batista pregando no deserto. A palavra pregando no koiné significa arauto. E a função de um arauto, uma das, é assistir diante do rei tudo que ele falou e transmitir para um povo, sem tirar e sem colocar uma só palavra. Ele tem que falar exatamente o que o rei mandar. João, ele surge como uma lâmpada em um cenário escuro, tenebroso, terrível, pregando, falando aquilo que o rei mandava ele falar, sem tirar e sem pôr. Por isso que ele é o João, o Batista, que pregava sem medo, e que falava sem medo, com autoridade e poder, para que o nome do Senhor fosse cada vez mais glorificado. O texto continua dizendo que naqueles dias caóticos, problemático, difícil, de guerra, um cenário totalmente complicado, ele aparece pregando, e lá no deserto. A palavra deserto, em uma das suas vertentes, significa isolado, sozinho. Sabe o que eu aprendo aqui? Presta bastante atenção. No versículo de número 5, o texto vai dizer que o povo saía de Jerusalém, da Judéia e das províncias em volta do Rio Jordão, e vinha ter com João Batista no deserto. Não era João Batista que ia até a capital Jerusalém. Vou repetir. Não era João Batista que tinha que ir até Judéia. Vou falar de novo. Não era João Batista que ia até os povoados e as províncias. Era eles que saía do conforto da cidade grande, da metrópole, da capital, e ia até o desconforto do deserto, no sol escaldante, ter com João Batista, porque ele, em um cenário escuro como uma lâmpada, surge para trazer a providência de Deus para aquele que é carente e necessitado. Tem muita gente que vai invadir o seu deserto. Vou falar de novo. Deus vai começar a mudar o cenário de isolado lá no deserto e vai começar a povoar o seu deserto. Sabe como? Funciona mais ou menos assim: o seu deserto, eu estou doente, aí vem uma pessoa enferma e diz: ora por mim. Funciona assim, ó, o seu deserto, eu estou com um problema gigantesco nas minhas finanças, aí sai uma pessoa de lá e diz assim: ora para mim, porque eu preciso de uma providência de Deus nas minhas finanças. Eu preciso de uma porta aberta. Pessoas vão começar a invadir o seu deserto. Essa é a vida do crente, irmão. Você está com um problema gigantesco no seu lar.
o seu marido, o seu filho, o seu parente íntimo, que você tanto ama, e chega alguém sem a mínima permissão sequer, sem te pedir, me deixe por favor entrar, sem a sua autorização, ele simplesmente invade o nosso deserto e pede oração, sem saber que muitas das vezes nós estamos pior do que eles. Mas você sabe o que me alegra? Porque a mesma luz que brilhou na face de Moisés e a mesma luz que brilhou na face de Estevão é a mesma luz que brilha na tua face, e eles conseguem enxergar e ver que você é uma mulher de Deus, que você é um homem de Deus, que você é um ancião cheio de Deus, que você é um jovem cheio de Deus. E é essa luz que faz eles invadir o seu deserto sem pedir autorização nenhuma, e você está pronto a ajudar, porque você sabe que o Espírito Santo de Deus vai atuar independentemente da sua circunstância a qual você vive, porque vidas precisam ser alcançadas através da sua vida. Levanta a mão, por favor, levanta as duas mãos. Começa a agradecer ao Espírito Santo. Abre a boca. Libera uma palavra. Libera uma palavra. Agradece a Deus. Eu estou doente, mas o Senhor ainda me dá força para orar por alguém. Fala. Eu estou com problema na finança, mas o Senhor ainda envia pessoas no meu deserto. Pessoas ainda me veem como uma coluna lá na minha casa, no meu lar, na minha família. Pessoas ainda me veem como uma solução, como uma providência do Senhor para a vida delas. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. É por isso que muitas das vezes você se sente incomodado, porque lá no seu lugar deserto, alguém vai te tirar do seu conforto, vai invadir o seu lugar solitário com lágrimas nos olhos e vai dizer: ora por mim, jejua por mim, me ajuda, segura nas minhas mãos, porque eu olho para você, eu vejo Deus, eu vejo Deus. Você está entendendo essa palavra? Você está entendendo essa palavra? Diz um amém. Tem alguém ali que ainda está glorificando. Tem ali que está chorando. Tem outra pessoa ali que está chorando. Oh, glória! Oh, aleluia, aleluia, aleluia! O Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus nunca te abandonou. Fala obrigado, Espírito Santo. O Espírito Santo nunca te abandonou. Fala obrigado, Espírito Santo. O Espírito Santo nunca te abandonou. Eu tenho uma notícia para você: Jesus nunca saiu do seu barquinho, viu? Vou falar de novo. Jesus nunca saiu do seu barquinho. O vento é forte, as ondas são terríveis, mas ele nunca saiu do seu barquinho. O problema nosso é que nós resolvemos trocar de posição com Jesus Cristo. Esse é o nosso problema. Nos posicionar de forma errada. E Deus te chama hoje na responsabilidade para poder te dizer que Ele quer um posicionamento seu da forma correta, que agrada a Ele. Pasme você, mas é possível você estar no mesmo ambiente que Jesus e está distante dele. Vou falar de novo. É possível você estar no mesmo ambiente que Jesus e está distante dele. É como um marido e uma esposa que está dentro de casa, cada um com o celular na mão, cada um em um cômodo.
e passa o dia inteiro sem trocar uma palavra, está no mesmo ambiente, casa, mas um está distante do outro. Jesus Cristo estava dentro daquele barco, sim ou não? Sim ou não? Só que ele estava na popa, e os discípulos estavam na proa. Proa dianteira, popa traseira do barco. Eles estão no mesmo ambiente, mas cada um está em uma ponta. A palavra proa no grego koiné significa aquilo que corta as ondas. Aquilo que corta as ondas. Tem alguma coisa de errado. Era para Jesus estar rompendo. Ele está lá atrás. Porque se você ler o texto, você vai ver. E pegaram Jesus e colocaram no barco. Traz uma ideia mais ou menos assim. Você já pregou o dia inteiro, você está cansado. Fica aqui na popa descansando. E pode deixar que eu levo o barco para outra margem. Porque eu cresci dente aqui, passando de um lado para o outro. Sou pescador experiente. A minha experiência vai conduzir o barco daqui para lá, de lá para cá. Eu conheço todos os caminhos. Eu tenho sabedoria, eu tenho conhecimento. Eu sei muito bem que eu estou fazendo. Você pode ficar quietinho ali, que nós chega do outro lado. Só que a sua experiência não contava que no meio do percurso existia uma grande tempestade, e a tua experiência não serve para nada, mas ele ainda continua no barco. Ele só precisa que você se posiciona da forma correta. Só isso. Ele só quer que você se posicione da forma que o agrade. Eu já falei isso aqui, eu vou repetir. Que eu gosto. Vamos lá. No culto de terça-feira eu falei aqui, eu vou repetir. Presta atenção. O vento forte faz ou não faz barulho? Fala alto. Onda forte faz ou não faz barulho? Se a onda está forte e o vento está forte, fazendo um barulho terrível, então tem desespero dentro do barco, sim ou não? Porque o próprio texto vai dizer, não é forçando, o próprio texto vai dizer, que eles falam com Jesus, não se dá que morramos, então vocês estão pensando que vão morrer. Então se há desespero, a gritaria corre dentro do barco, sim ou não? Ou alguém fica desesperado quietinho? Então nós temos gritaria dentro do barco, nós temos vento forte e nós temos ondas gigantescas com o bramido do mar, fazendo um barulho terrível, batendo no barco, a ponto dele quase naufragar. O vento forte com o seu barulho, as ondas fortes com o seu barulho, e o desespero dos discípulos com o seu barulho, nunca acordou Jesus. Jesus acordou? Mas quando alguém se posicionou da forma correta e chegou até ele e diz: Jesus, nos ajuda. Deixa eu fazer uma aplicação hermenêutica para você poder entender. No meio da sua tempestade, do seu problema, aqui nós estamos em um cenário de guerra. No meio das suas guerras, da circunstância que te rodeia, não adianta você ficar olhando para Jesus e falando: o Senhor não está vendo, o Senhor não está vendo que eu estou... Não está vendo o meu sofrimento? O Senhor não está vendo as coisas que estão acontecendo? Não adianta, porque Ele não está nem aí para o seu problema. Ele está aí para a sua posição. O seu problema não tem o poder de acordar Ele, mas a sua voz dentro do quarto, de porta fechada... Quando você se resolver entrar para dentro do quarto, fechar a porta e levantar a sua voz em oração, um coração aquebrantado e água nos olhos sincera, aí você vai ver a poderosa mão dele ao teu favor. Para Deus poder mudar a sua história, Ele só precisa de um posicionamento correto, partindo de você.
Uma vez, certa feita, lá em 2 Samuel, a partir do capítulo 20, a palavra do Senhor vai falar a respeito de um homem chamado Samar. Qual é o nome dele? Ele observou que estava vindo de lá para cá o exército dos filisteus. Quem estava vindo? O exército dos... Nós estamos falando de guerra aqui em Mateus 3. Estava vindo. E esse exército vinha tomar a plantação de lentilha dele. Quem aqui já comeu lentilha? Levanta a mão aí. Você gostou? Também não, é ruim. Sabe do que lentilha tem gosto? Não tem gosto de lentilha. Lentilha não tem gosto de lentilha. Sabe do que lentilha tem gosto? Do alho e do sal dourado, que você coloca lá para temperar. Lentilha não dá caldo grosso. Lentilha é tão bom que nós troca a lentilha pelo feijão. Dá um glória aí, irmão. Lentilha é tão bom que não servia para Jacó. Ele falou bem assim: toma aí um prato de lentilha. Tão ruim o trem é. Me dá primogenitura. Lentilha não presta. Mas Samar resolveu se posicionar. Foi eu que plantei. Foi Jesus que me deu. Eles podem estar vindo de lá para cá. Ele desembanha uma espada. Ele olha para os seus inimigos e fala: vocês podem até tomar o campo de lentilha, mas só debaixo do meu cadáver. Só depois que me matar. Você sabe o que o Espírito Santo de Deus fez com ele? A mesma coisa que fez na vida de Sansão. Possuiu Samar. E a Bíblia vai dizer que Samar olhava para a direita, não via ninguém. Olhava para a esquerda, não via ninguém. Quando ele olhou para trás, ele viu as costas dos seus amigos. Todo mundo, correndo. Samar ficou no meio do campo de lentilha. Deus deu graça, Deus deu uma unção a Samar, e ele defendeu o campo de lentilha. E os filisteus não puderam tomar aquele campo de lentilha. Eu vou fazer a aplicação para você poder aprender, para você poder dar glória a Deus, para você poder entender. É mais ou menos assim: o meu filho não presta para os outros, mas para mim presta. O meu marido não presta para os outros, mas foi Deus que me deu. Vou continuar lutando por ele, porque Jesus vai salvar o meu cônjuge. Ele vai receber um banho no sangue do Cordeiro, vai entrar pelas portas, vai adorar o Senhor, vai participar do partir do pão e do cálice, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Para os outros não presta, mas para mim presta. Vou melhorar. Você não prestava, eu não prestava, nós não prestávamos, mas Jesus olhou lá do céu e falou bem assim: vou descer no arraial, vou salvar ela, vou salvar ele, vou purificar, vou dar um banho no meu sangue, vou dar a minha vida, vou ressuscitar no terceiro dia, e vou deixar um recado: não vos deixarei órfãos, o Espírito Santo fica com vós, porque um dia, levanta a mão, eu volto para poder buscar a minha noiva. Vai, adora Jesus. Quando você se resolve posicionar-se da forma correta, Deus muda a sua história. Deus, ele muda a sua história, porque ele derrama sobre a sua vida uma unção. Ele derrama o quê? O que significa a palavra unção? A palavra unção significa uma capacitação que Deus dá a um determinado indivíduo para executar uma determinada obra.
A palavra unção significa algo que Deus dá a um determinado indivíduo para a execução de uma determinada obra, de uma determinada. Aí Deus, ele te cinge, te unge, para que você possa ter graça dada por Ele, para você aguentar as guerras que você está passando, os problemas que você está passando. Porque se fosse outro no seu lugar, já tinha tirado a vida. Mas foi Deus que te capacitou. Vou falar de novo, foi Deus que te capacitou. Foi Deus que te ungiu para passar por esse caminho. E Ele está dizendo, durante o percurso, eu nunca te abandonei. Foi você que resolveu me colocar no fundo do barco. Mas na hora que você se posicionar de forma correta, eu, o Senhor teu Deus, assumo a direção do barquinho. Assumo a direção do barquinho. E você vai ver que você vai ter vitória, 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 vitória. João se alimentava de gafanhoto e de mel. Sim ou não? Diz o texto. Sem querer entrar em questões teológicas, só o que está no texto. Ele se alimentava de gafanhoto e de mel silvestre. Gafanhoto é sinônimo do quê? Destruição. É sinônimo de? Israel estava em guerra, sendo destruído por Roma. Sinônimo de destruir. Se você pegar uma nuvem, se você observar uma nuvem de gafanhoto dentro de uma cultura, dentro de uma lavoura, de milho, de abóbora, de feijão, de café, dentro de uma lavoura, o que vai acontecer com essa lavoura? Ela vai ser vai ser acabada. Então eu entendo que o gafanhoto, que tem o sinônimo de destruição, ele destrói tanto o que eu tenho, quanto o que está por vir. Presta atenção, eu já tenho uma lavoura, só que ela ainda vai produzir. Então ele me destrói o que eu tenho e acaba com toda a possibilidade da minha colheita. Então ele destrói o que eu tenho e ainda que possivelmente eu teria. Sim ou não? Só que João se alimentava do quê? Do gafanhoto. Se alimentava do quê? Se alimentava do quê? Só que para o gafanhoto se alimentar, ele tem que sair para caçar. Aí ele acha a vegetação que ele quer e ele come, se alimenta. Sim ou não? Então, eu entendo que para João poder comer gafanhoto, ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que sair para caçar. Deus vai te dar uma unção poderosa. Demônio vai começar a fugir de você. Olha só, ele comia e gafanhoto é sinônimo de destruir. Ele destruía aquilo que destrói. Não, eu vou parar. Eu falei que quando você se posicionar da forma correta, o Senhor vai te dar uma unção, uma capacidade de fazer algo que só você pode fazer. João destruía aquilo que estava destruindo. Deus vai te dar uma capacidade de destruir aquilo que está destruindo a sua família. É as drogas que estão destruindo a sua família? Deus te dá uma unção para você orar, jejuar e repreender aquele mal que está na tua casa. É a enfermidade que está destruindo você. Deus te capacita para você dar ordem no nome de Jesus e a enfermidade bater em retirada. Só quem crê levanta a mão e adora. Levanta a mão e glorifica. Exalta o nome do Senhor Jesus. Se coloca de pé.
Deus, Ele quer mudar a sua história. Basta você se posicionar da forma correta. Deus, Ele quer mudar a sua história, te dando uma unção, uma capacitação, para que o nome do Senhor possa ser glorificado através da sua vida. Eu quero convidar você para vir aqui na frente, para a gente poder orar por você. Se tem alguém que ainda não é crente, ou que está afastado e queira vir aqui na frente, faça um favor, deixa eu só orar por você. Tem alguém no nosso meio que está afastado do Evangelho, ou que não é crente e quer vir aqui receber uma oração? Vem aqui na frente. Tem alguém que está afastado do Evangelho e quer receber uma oração? Vem aqui na frente. Vem aqui. Eu quero orar por você. Esse gafanhoto vai bater em retirada da sua vida hoje. Esse gafanhoto que vai bater em retirada da sua vida hoje. Esse destruidor vai bater em retirada da sua família hoje. Agora eu quero chamar a igreja. Vem cá na frente, você quer receber uma oração. Pode sair do seu lugar, vem cá, se você quiser receber uma oração. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi. Faz um favor, vem cá. Ouvirei de sua boca. Deus vai visitar a sua casa mais uma vez. Uma nova história. Deus vai visitar o seu lar mais uma vez. Às vezes lá na sua casa tem alguém que está precisando de uma intercessão. Deus é o Deus de perto e Deus é o Deus de longe. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca. Te abençoarei. Com a permissão do pastor, quero pedir os presbíteros que nos ajudam. Enquanto vocês empossam a mão, eu vou orando aqui no microfone. O azeite está aqui. Deixa eu usar um pouquinho. Deus está aqui, irmão. Liga o seu pensamento no céu que Deus está aqui. Você vai sair daqui cheio do Espírito Santo de Deus, confiante que a causa que você está colocando nas mãos do Senhor está sendo resolvida agora, e que esse cortador, esse destruidor, esse gafanhoto está batendo em retirada da sua vida agora, da sua família, da sua saúde, das suas finanças, e vai haver prosperidade na saúde, vai haver prosperidade na sua casa, vai haver prosperidade nas suas finanças, e o nome do Senhor sendo cada vez mais glorificado. Os obreiros podem, por favor, por favor. O Senhor Jesus está aqui. O Senhor Jesus está aqui. O Senhor Jesus está aqui. Pai, faz coisas extraordinárias nesse lugar. Faz coisas poderosíssimas nesse lugar, Jesus. Manifesta o seu poder, Senhor. Manifesta a sua glória. Coloca, Pai querido, a unção do Senhor embaixo das mãos dos obreiros que estão empossando as mãos agora, para que o seu nome seja glorificado e seja sobre mim. Envia os seus anjos agora a pelejar. Envia os seus anjos agora a guerrear pelo povo, pela tua igreja, no nome do teu filho amado Jesus. Oh, glória!
unção. Seja Uma só quebrado palavra todas as que algemas Deus agora. manda Todo vai poder de fazer a Satanás minha seja vida destronado agora. mudar. Cai por terra agora no nome de Jesus. Cai por terra agora no nome de Jesus. Seja Se o liberto inimigo agora. quiser me combater, Seja liberto agora. não há nada que me faça Seja liberto temer. agora. Não importa Em nome o que de Jesus de Nazaré. qual Receba céu agora no imbatível nome de Jesus. Enfermidade, doença, mata em retirada agora no nome de Jesus. Todas as dores, todas as enfermidades, todas as doenças, sai no nome de Jesus. Nova unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação. Glória a Jesus, glória a Jesus. Que presença maravilhosa, igreja. Como é bom estar na presença de Deus. E Ele falou conosco nesta noite. Que Deus abençoe nosso amado pastor Verso grandemente a tua vida por esta palavra maravilhosa. E a pastora Eula, queremos desde já agradecer aos nossos visitantes, o irmão Milton e sua família, e todos vocês que nos visitaram nesta noite. Que Deus abençoe vocês, dê uma boa semana a todos nós e a toda a igreja. Assim vamos orar e agradecer, encerrando este culto maravilhoso. Deus, Pai querido, queremos neste momento, Senhor, agradecer ao Senhor por este culto, Deus, por esta palavra, pelos louvores, por tudo que o Senhor falou conosco, Deus, nesta noite. Agora, Senhor Deus, iremos retornar para nossas casas. Que o Senhor assim nos guarde e nos abençoe, nos dê uma noite, Deus, debaixo da tua bênção, Senhor, crendo, Senhor, no que foi pregado aqui nesta noite e naquilo que nós tomamos posse, Deus, que sairemos daqui deste templo com vidas renovadas, fortalecidas e curadas no nome de Jesus. Dá-lhes uma semana de bênção, Senhor, abençoando toda a tua igreja, todos os visitantes, Pai. Queremos agradecer também, ó Pai, ao pastor Heverson, a sua esposa, a pastora Eula, e todos os demais irmãos visitantes, em nome de Jesus, assim nós oramos, amém. Queridos, antes de deixar a bênção apostólica, aqui estão esses irmãos do departamento Oásis. Você que queira receber uma oração, uma palavra de conforto, aguarde no seu lugar sentado e dê o sinal com a sua mão, e eles irão até onde você está e estará orando por você em nome de Jesus. Estender as tuas mãos, igreja, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre toda a igreja, hoje, agora e até a volta do Senhor Jesus. Que todos digam: vamos em paz, no nome de Jesus, e ter uma semana debaixo da graça e da bênção do Senhor.